Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Novamente estamos aqui para trazer a nossa mensagem do Palavras de Vida Eterna. Queremos expressar nossa gratidão por todos vocês que nos acompanham nessa mensagem, uma mensagem simples, uma mensagem singela, da nossa parte, obviamente, porque a obra em si, a mensagem que vem do texto aqui posto, né, com a psicografia do Chico e a interpretação que Emmanuel nos traz de trechos, pequenos trechos do Evangelho, são mensagens riquíssimas, né? São mensagens importantes demais. Hoje nós iremos tratar, me chamo Neto, tá? Para quem porventura esteja assistindo esse vídeo pela primeira vez, esse nosso estudo, me chamo Neto e hoje nós estamos no capítulo 77, titulado Se Procuras o Melhor. Nesse trecho, Emmanuel traz a sua interpretação a partir da carta de Tiago, a epístola de Tiago, que está no capítulo 1, versículo 4, que diz o seguinte: Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Nós demos uma olhada no texto na Bíblia de Jerusalém, e que dos versículos 2 a 4 eles trazem também uma fala, uma citação da palavra fé. E para o judaísmo, a fé, eles entendiam como algo que levasse o homem, o ser humano, à perfeição, né? Perfeição máxima que ele pudesse chegar, a perfeição no sentido de se aprimorar, de se melhorar sempre, né? De forma constante. Então, a fé, eles entendiam a fé como uma ação, como atitude, né? E não a fé no campo das ideias, simplesmente, né? Mas uma fé viva, uma fé ativa. E é assim que nós compreendemos na doutrina, né? Na doutrina espírita, a gente sabe que a nossa fé, a gente busca uma fé raciocinada, justamente para que a gente saiba as razões da nossa fé, o porquê que nós temos fé naquilo que nós estamos objetivando, assim como também nós tenhamos essa fé ativa, né? Essa fé proativa, uma fé que tenha ação, e não, repito, uma fé no campo das ideias. Então vamos ao texto de Emmanuel, para entender um pouco o que ele traz para a gente, né? Porque aqui ele trata muito mais da paciência, né? E um instrumento como a fé, nós precisamos ter compreensão de que o exercício da paciência é uma atitude, é uma expressão da fé, porque nós precisamos aprimorar essa virtude de modo constante. E quando nós fortalecemos a nossa fé, quando nós entendemos o objetivo da nossa existência, a gente passa a encarar as coisas com muito mais paciência. As adversidades que a vida nos apresenta, a gente passa a entendê-la e a nossa compreensão se dilata, o nosso conhecimento se dilata e a gente passa a visualizar isso de um modo muito mais abrangente e não restrito. Então vejamos, a paciência vive na base de todas as boas obras. Ele não disse de algumas, ou de metade, ou de... enfim. A paciência vive na base de todas as boas obras. O que nós falamos no que diz respeito à fé? Obra, atitude, vivência, experiência, né? Então, acalentarás sublime ideal. Contudo, se não tens paciência de realizá-lo,
sonhas cumprir elevada missão, mas se não tem paciência de sofrê-la, levantarás preciosa instituição. Contudo, se não tens paciência de sustentá-la, ele coloca sempre reticências em cada um dessas passagens, desses parágrafos. Queres a felicidade no lar, mas se não tens paciência de construí-la. Então, por aqui a gente já tem uma ideia do quanto é importante o exercício da paciência, né? A gente buscar interagir com essa virtude, aprimorá-la, se nós já temos em alguma medida, né, essa virtude fazendo parte do nosso ser. Então a gente tem que entender o quanto que nós precisamos aprimorá-la a cada dia. E isso só ocorre mediante as vivências, mediante as experiências. Então, para que eu acalente um sublime ideal, eu preciso ser paciente para realizá-lo. Não é uma coisa instantânea, não é algo que acontece assim como num passe de mágica, né? Para que eu atinja um sublime ideal, eu preciso trabalhar para isso. Eu preciso exercitar, compreender todos os passos, ter um planejamento, um direcionamento, para que eu saiba onde eu quero chegar, né? Planejas belo futuro para teu filho, contudo, se não tens paciência de educá-lo, se não temos paciência de educar nossos filhos, será mais difícil de nós chegarmos a esse intento, né? Aspiras a determinada profissão, mas se não tens paciência de aprendê-la, então para que a gente alcance um objetivo, um ideal que nós almejamos, existe todo um processo. A natureza é mestre em nos apresentar isso, né? Para que uma árvore que nós temos nas florestas, ou mesmo nas grandes cidades, temos felizmente ainda muitas árvores plantadas que nos auxiliam nesse processo de melhoramento do ar que respiramos. Então, ela se inicia de uma pequena semente, né? Uma pequena semente. Assim, nós, quando reencarnamos, nascemos podemos afirmar que somos também uma pequena semente, né? Então, e a gente vai crescendo, aprendendo a dar os primeiros passos, aprendendo posteriormente a falar, depois a gente aprende a se alimentar por nossa própria conta, e aí nós vamos crescendo um pouco mais, vamos aprendendo as palavras, vamos compreendendo as letras. Por meio do período escolar, nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência e assim vamos caminhando. E aí a gente almeja certos objetivos, a gente estabelece algumas metas, alguns objetivos para a vida e nós vamos trabalhar em busca disso, né? Então, para que a gente se torne um profissional especialista em uma determinada área, eu preciso me aprimorar naquilo, eu preciso ter todo o direcionamento, eu preciso estudar os temas que dizem respeito àquilo, eu preciso buscar orientação de alguém que conheça mais e me diga como eu devo proceder para alcançar aquele meu intento. Sem paciência, os mais altos projetos resultam em frustração. Então, se nós não temos paciência nas nossas vivências, os nossos mais altos projetos podem ser frustrados. Observa o pomicultor que deseja fruto na árvore. É o que nós falamos há pouco, né? A árvore inicia de uma semente e vai crescendo, produz folhas, frutos, flores, enfim. Se torna uma árvore frondosa, e assim ocorre com nós
no nosso processo de evolução. Então, primeiro, a paciência de preparar a gleba. Em seguida, a paciência de plantar, de cultivar, de defender, de auxiliar e de esperar a colheita madura. Então, não é assim que ocorre na natureza? São esses os processos que são processos altamente educativos, né? Então, isso se aplica na nossa vivência, isso se aplica na nossa vida, nas nossas experiências. Se procuras o melhor, o tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Se procuras o melhor, não desprezes a paciência de trabalhar para que o melhor te encontre e ilumine. Em todo caminho, sem paciência perfeita, não há possibilidade de perfeição. E aqui a gente, obviamente, entende essa perfeição, uma perfeição relativa ainda, né? Não uma perfeição na sua completude, na sua inteireza, porque é processo. Cada nova experiência carnal nossa é um processo é uma possibilidade que nós temos de progresso moral, de progresso intelectual, mas exige de nós uma fé raciocinada que está associada à ação, à atitude, e por meio dessa nossa ação, uma das virtudes que são adquiridas é justamente a paciência, justamente o respeito que a gente tem para com o tempo, de sabermos que nós somos imperfeitos, nós somos incompletos, no sentido da perfeição, na sua inteireza, como nós falamos há pouco, mas que se nós temos paciência para lidar, para agir de certo modo, a gente vai adquirindo e fortalecendo essa virtude em nossa vida e vamos alcançando os objetivos que traçamos para a nossa existência. E é isso que o Cristo aguarda de cada um de nós, é isso que o Pai, que o Criador aguarda de cada um de nós. Que a gente haja, que a gente tenha atitude, que a gente renove esperanças e que a gente saiba por que nós estamos aqui, qual a razão de nós estarmos aqui. E sabemos também por que nós passamos por tantas vicissitudes. Então tenhamos fé, uma fé ativa, sejamos pacientes naquilo que nós almejamos. Iniciando para conosco mesmos, né? Para que a gente seja paciente com o nosso próprio ser. Então, meus amigos, minhas amigas, um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.